Curvem a cabeça, por favor. Ó Deus, nos dê a direção, fale conosco. Queremos aqui ouvir a Tua voz. Vem falar ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, dos Teus ensinamentos. Precisamos da Tua palavra. Queremos nos alimentar dela. Fale conosco, ó Pai. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 3, no verso 1 em diante, pessoal. Diz assim, nós vamos ler tudo primeiro, depois a gente vem meditando. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás o que, gente? Morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos voltar agora lá no versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e o que, gente? Estás morto. Então, vamos lá. A igreja em Sardes, Sardes, uma cidade muito fortificada por montanhas e também por soldados. Então era uma cidade de muita aparência, Quem olhava para Sardes via uma fortaleza. Por isso que Jesus disse: tem nomes, vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Ou seja, era um povo que vivia de aparência. O que eles demonstravam não era exatamente o que estava dentro deles. Nome de quem está vivo, mas está morto. E isso nos traz o seguinte entendimento: quando uma pessoa de fato, de verdade, conhece a Jesus, eu falo de fato, de verdade, não é aquela que diz que conheceu, não, aquela que de fato conhece a Jesus, ela pode ter pecados, natureza pecaminosa, mas se tem uma coisa que ela não vive, é de aparência. Por exemplo, dentro da igreja, qualquer um pode ser convertido, qualquer um pode ser temente, porque dentro da igreja, todo mundo aparenta conversão, aparenta santidade. Só que a conversão, a santidade, não é vista aqui dentro, é no nosso dia a dia, diante das nossas condutas, diante dos nossos comportamentos. Por isso, lá em Gálatas, você vê que o apóstolo Paulo, ele chama o fruto do Espírito. E dentro desse fruto, ele vem detalhando, paz, longanimidade, benignidade, vem falando, ou seja, quando realmente uma pessoa é nascida de Deus, convertida a Deus, a sua vida é frutífera. Os frutos demonstram, os frutos provam isso. Não tem como a pessoa dizer, eu me converti, a graça me alcançou, se a vida dela mostra outra coisa. Os frutos falam por si. Quem realmente nasceu de Deus, quem realmente teve um encontro com Deus, quem realmente foi alcançado por essa graça, realmente é eleito, os frutos provam isso. Os frutos, eu não estou falando aparência. Você vê que isso tem uma coisa que Jesus ele mais criticou lá nos evangelhos,
com respeito à sua vida terrena foi aparência. Ele virou para os fariseus e falou assim: olha, vocês ficam preocupados em coar o mosquito, mas vocês engolem um camelo, ou seja, vocês não aparentam o que realmente vocês são. Então, Sardes, o pior problema dessa igreja, vivia de aparência. E aí no verso abaixo, olha o conselho que ele dá: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de quem? Do meu Deus. Então, gente, isso é tão importante, que assim, né, a gente fala do caminho das boas obras, dessa revelação no nosso coração, mas se tem uma coisa que todo cristão tem que fazer todos os dias: ser vigilante. Isso não é com Deus, é com a gente. Não é com Deus, é igual o extremo, né? Os extremistas da graça. Existem os extremistas, são aqueles que não querem saber de buscar, não querem saber de meditar, porque eles pensam assim: já estou salvo, então, ou seja, Deus faz tudo por mim. Não, ser vigilante não é com Deus, é com quem? Com a gente. Vigiar é com a gente. Será que Jesus, quando ele incentivou a oração, ele colocou aliado à oração a vigilância: vigiai e orai. Então, se tem uma coisa que precisamos fazer todos os dias, é vigiar. Senão a gente pode cair na cilada. Porque a gente não pode ignorar o nosso inimigo, que ele fica ao nosso derredor 24 horas, procurando espaço, procurando brecha. Se ele fica ao nosso redor 24 horas, o que o nosso inimigo faz? Ele nos vigia 24 horas. Por isso que nós precisamos vigiar a todo momento. Tudo que ameaça a sua edificação, tudo que ameaça a sua paz interior, tudo que ameaça a sua vida com Deus, tudo aquilo que for um peso, você tem que afastar, você tem que tirar. Isso é ser vigilante. Por isso que foi direto: ser vigilante e consolida o resto. Estava para morrer. Eu não tenho visto íntegras as tuas obras. O importante aqui, pessoal, nesse trecho, que por mais que nós temos aquilo que eu sempre falo para vocês, obras más, mas as nossas obras como convertidos, as nossas obras, elas devem ser íntegras. Senão não vai haver diferença entre o cristão verdadeiro, o convertido e o não convertido. As obras íntegras vêm exatamente da natureza que foi colocada no nosso coração. É a mesma coisa, se você planta tomate, vai nascer o quê? Tomate. Então, a natureza que foi plantada em nós é a natureza de Deus, certo? E é impossível essa natureza que foi plantada, esse fruto que é a graça, que é a raiz, que é a graça que foi plantada, é impossível isso não produzir frutos. E quais são os frutos? As boas obras, obras íntegras. Por isso que Jesus adverte essa igreja: ser vigilante. Eu não tenho visto íntegras as tuas obras. E aí no próximo versículo, esse aí que eu vou, olha só: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Gente, em todas as cartas que nós lemos, vocês têm acompanhado as cartas, as quartas-feiras, o que Deus pede da igreja? Arrependimento. Aqui ele pede arrependimento novamente. Ele fala: se não vigiares, virei como ladrão. Eu estava estudando sobre isso, e olha que coisa forte isso. Lá em Mateus, diz que ele virá como ladrão. Só que o seguinte, pessoal, para o cristão verdadeiro,
Cristo não virá como ladrão. Esse virá como ladrão é para incrédulo. Olha que coisa forte isso. Como assim? Porque todo cristão nascido de Deus, o verdadeiro crente, ele espera, ele aguarda. Eu aguardo a vinda de Cristo. E vocês? Ladrão virá como ladrão para quem é incrédulo. Por isso, você vê que aqui, se você observar o contexto, ele fala: se não vigiares, virei contra ti, como um ladrão. Não foi uma coisa boa. Porque a gente, às vezes, Cristo virá como ladrão. Não, virá como ladrão para quem não conhece ele. Porque para quem conhece, espera. Nós seremos, a vinda dele será iminente, rápida, vai ser uma coisa, não vai ser em câmera lenta. E seremos sim, porque ninguém sabe a hora, Por exemplo, se entrar uma pessoa aqui agora gritando, ninguém espera isso, todo mundo vai ficar surpreso. Então, uma coisa é ficar surpreendido, outra coisa é esperar ele como ladrão. Eu não espero Cristo como ladrão, eu espero como Salvador. Amém? Ladrão será para quem é incrédulo. Então, estava estudando sobre isso, gente. Quantas vezes a gente pensou, olha, vai vir como ladrão? Não, para mim não. Eu espero Jesus como Salvador. E aí, continuando, no verso 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse contaminar as vestes, isso, por mais que ele ilustrou isso com vestiduras brancas, enfim, ilustrou com vestes, ele fala de contaminação. Você vê que por isso que você vê que ele falou duas vezes: ser vigilante, se não vigiares. Porque é o seguinte, pessoal, se a gente não vigiar, podemos ser contaminados com as coisas desse mundo. Eu estava hoje ouvindo uma entrevista. Eu achei muito interessante o que o rapaz falou, que hoje assim, as coisas erradas, ele não falou assim não, ele falou em outra linguagem, mas eu vou falar assim para vocês entenderem. As coisas erradas estão dentro da cultura do nosso país. Então hoje, por exemplo, se você olha para uma coisa errada, aquilo que é pecado, o que está acontecendo no nosso país? Virou cultura. E se virou cultura, as crianças estão crescendo, estão vindo. Vai acabar achando que é uma coisa normal. Então você vê que o pecado, ele contamina. O pecado contamina. Aqui ele fala de vestes brancas, e o interessante, pois são dignas. Esses são dignas aqui, não pense você que são merecedoras, porque ninguém merece andar de branco com ele, ninguém merece estar na glória com ele. São dignas dentro do seguinte contexto: essas pessoas aqui, elas vigiaram, essas pessoas aqui, elas não se contaminaram, pois são dignas. Então ele atribuiu isso como uma recompensa e não mérito, porque a gente sabe que o mérito não entra no céu. E aquela passagem que fala das 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes, você vê que ali é mencionado também a vinda do noivo, e aquelas que eram nécias foram pegas de surpresa, ou seja, o noivo veio como um ladrão para elas, por isso que elas ficaram para trás, elas não puderam entrar. Já as 5 prudentes não. As 5 prudentes entraram porque elas se prepararam. E, em outras palavras, dignas de entrar. No entanto, ele disse assim, dentro dessa passagem, lá em Mateus: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então, quem é que não quer andar com Cristo com vestiduras brancas? Quem é que não quer andar com Ele? Quem é que não quer estar na glória com Ele? Mas
a gente começa a andar com as vestiduras brancas é aqui embaixo, não lá em cima, aqui embaixo. E aí, completando aí, o verso 5 diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, duas coisas aqui, pessoal. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, ou seja, a cor branca, ela traz pureza, uma coisa limpa, né? Por que em certos lugares o uniforme tem que ser branco? Porque tem que realmente aparentar, realmente tem que mostrar que está limpo. Então aqui as vestiduras brancas, elas apontam o coração limpo. E olha o que ele afirma: ao vencedor de modo nenhum apagarei o seu nome do livro. O que essa afirmação é tão forte, que eu tenho certeza, eu sei que vocês aqui não tem mais essa dúvida, se tinha não tem mais, mas quem está assistindo de repente tem, essa questão da pessoa achar que o cristão perde a salvação. Olha só, ao vencedor de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ele afirma, só para quem realmente é escolhido, para quem realmente é dele, para quem realmente está salvo. Porque imagine, eu recebi a salvação, ela veio ao meu coração, né? E tropecei, meu nome foi apagado. Como? Entenda uma coisa, pecamos só de pensar em algo de errado. Então, se você pensar em alguma coisa errada, o seu nome vai ser apagado? Jamais. Se você ler o contexto inteiro, se você observar o contexto inteiro, ele fala de vigilância, ele fala de não se contaminar, ele fala de arrependimento. Então, todos esses processos, quem é eleito passa por ele. Por exemplo, você se arrependeu do mundo, por isso que você se converteu a Jesus. Sabemos que precisamos vigiar, precisamos fugir do pecado, senão a gente se contamina. Então são processos que o crente mesmo, o cristão verdadeiro, ele passa. E por isso, quando ele recebe essa certeza no coração dele que é a salvação, o nome dele é escrito no livro da vida. Aliás, escrito não, já está escrito. Ele fala, não apagarei, afirmando o seguinte, que a salvação vem dele, é dele para nós, né? Eu não conquistei a salvação, eu recebi a salvação. Eu recebi a salvação. Não foi, o preço não foi de graça, ele pagou um preço, um alto preço naquela cruz. Eu que recebi de graça. Amém, pessoal? Nós que recebemos de graça. Para finalizar, ontem, quando fizemos a live ontem, falando do combate, o apóstolo Paulo fala de completar a carreira. Ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 3 coisas. Nós somos chamados para completar a carreira. Nós somos chamados para concluir, não apenas para começar. Ninguém é chamado por Cristo para começar. Fomos chamados para terminar e até o fim. O bom combate, ou seja, o apóstolo Paulo classifica. Claro que o bom combate que ele se refere à vida cristã, o evangelho. Mas tem combate que não são bons. Tem combate que não são bons. Existem combates que você tem que escolha o bom combate. Ele fala de guardar a fé, guardar a palavra, guardar os ensinamentos. E no final ele diz que a coroa dele está guardada e estará com ele, não somente ele, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Por que eu estou falando isso? Como eu falei aqui do ladrão, que o ladrão, ele virá como ladrão para incrédulo, o apóstolo Paulo fala que a coroa está guardada para aqueles que amam a vinda de Jesus.
que amam a vinda de Jesus. Espera aí. Quem ama a vinda de Jesus? O amor envolve entrega, o amor envolve compromisso, o amor envolve renúncia. Quem ama a vinda de Jesus? Quem vive por Ele agora? Quem está nele agora? Quem está nele agora ama a sua vinda. A gente sabe que Ele vai vir, a gente tem essa certeza. E não há medo no nosso coração, porque a gente sabe que Ele jamais apagará o nome daqueles que estão nele do livro da vida. Então, às vezes a pessoa fica assim, ai meu Deus do céu, se Jesus voltar, não sei, acho que eu vou ficar. Mas por que você acha que você vai ficar? Precisamos vigiar todos os dias. É tão forte a graça de Cristo que a certeza ela vem e mora aqui dentro. Porque se ela não morar, você não vai conseguir caminhar nas obras íntegras ou nas boas obras. Ela tem que ficar. Amém? Porque ela que nos endireita. Ela que, não é para aí não, é para cá que você tem que caminhar, é seguir esse caminho. É isso que ela faz. Amém, gente? Fique de pé, por gentileza. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém quer falar? Quer falar, Antero, alguma coisa? Virar como ladrão para você? Não. Hã? Exato. O que seria de nós sem essa esperança? A nossa esperança é essa. Esperamos coisas boas, né? De Deus. Todo mundo espera, né? Que Ele pode fazer isso, fazer aquilo. Mas a nossa maior esperança, qual é a nossa maior esperança? Não é igual aquela música lá, né? A nossa esperança é a tua vinda. A esperança do cristão é a vinda de Cristo. Então, não como ladrão, mas como um verdadeiro, como um salvador, em busca daqueles que são dele. Amém, gente? Fecha os olhos, por favor. Deus, te louvamos e te agradecemos por essa palavra, por essa direção que o Senhor nos deu aqui hoje. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor vem colocando em nós, por tudo aquilo que o Senhor vem trazendo para nós, porque é isso que tem nos sustentado, é isso que tem nos fortalecido. Te exaltamos, te glorificamos por isso, ó Pai, digno de louvor, digno de honra e digno de toda exaltação. A nossa vida é tua, o nosso coração é teu, Senhor. Venha nos conduzir, venha nos fortalecer, nos ensina a vigiar com os nossos pecados, com tudo, nos ensina a vigiar com a aparência do mal. Sabemos que a vigilância vem da gente, mas queremos o Senhor a todo momento nos exortando, nos ensinando, Jesus, pois Tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de toda exaltação. Tu és a nossa força, o nosso tudo. Deus, nós não queremos viver de aparência, não, como a igreja em Sardes, que tinha nome de vivo, mas estava morta. Queremos estar sempre aos Teus pés, Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus.
meu coração. Queremos sim, ó Deus, Eu estar abro meu contigo. coração Ver a tua face, para Pai. que entre o Rei Seja louvado, Jesus, glorificado, o Rei da Senhor. glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, Eu abro meu coração. eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ó Deus, te adoramos. Obrigado, Pai, pela tua presença, tua força. E queremos sim, o nosso maior desejo é estar diante de ti, face a face com o Senhor. Ó Deus, nos conduza, nos ensine, Pai. Nos ensine, Jesus. Vem segurar nas nossas mãos e nos fortalecer todos os dias. Queremos ter o temor da tua palavra, temor dos teus ensinamentos. Sim, queremos guardar, Senhor, os teus ensinamentos, a tua palavra, a fé que vem de ti, queremos guardá-la, sim. Muito obrigado, agradeça a Ele, entrega a Ele a sua vida, o seu coração, o teu ser, e agradeça a Ele por tudo. Obrigado, Senhor. Sabemos que um dia estaremos com o Senhor, vestidos de vestiduras brancas, te adorando, te glorificando, em espírito e em verdade. Queremos nisso, Senhor. Muito obrigado. A nossa vida, o nosso coração é teu, tudo te entregamos, tudo entregamos em tuas mãos. E se você crer, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Que a força de Deus possa te conduzir todos os dias. Amém?